Sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula do nosso curso de nivelamento. Eu sou o professor Lúcio e hoje a gente vai estudar regra de 3, tá ok? Então vamos lá. Para começar, a gente vai começar falando sobre razão e proporção. Não fica com receio não, porque razão é uma coisa bem simples. Porque na verdade razão é só uma divisão entre dois valores. Imagina que tu queira fazer uma razão com algum valor. Vou te dar aí um exemplo. Ó. Imagina que um pai tenha uma idade de 30 anos de idade e que o filho tenha a idade de 10 anos. Eu estou aí com a idade dos dois, então eu vou fazer uma razão. Ó, pega a idade do pai e divide pela idade do filho. Montei uma razão, viu só como é simples? E aí basta tu fazer o seguinte, ó, depois que você obtém o resultado dessa divisão, nesse caso aí é 3, você descobre quantas vezes maior o primeiro valor que você tem lá é maior do que o segundo. É claro que esse exemplo aí está bem fácil, mas embora seja uma coisa bem simples, ela te ajuda muito a resolver os probleminhas e é nisso que se baseia as nossas regras de 3. Falei em razão? Bora agora falar sobre proporção. Uma proporção acontece exatamente quando a gente tem duas razões que são iguais. E aí, ó, vamos pegar um exemplo aqui para analisar essa situação. Nós pegamos aqui nesse exemplo uma jarra com 2 litros de água, tá ok? E dentro dessa água a gente tem 20 gramas de açúcar. Açúcar bem diluído. E aí, se você for pegar lá e montar uma razão, ou seja, uma divisão entre a água que você colocou na jarra e o açúcar que você colocou, o resultado vai dar 100. E aí você sabe o seguinte, tem 100 vezes mais água do que açúcar. E aí, olha, se você for pegar uma quantidade menor de água e for medir a quantidade de açúcar que tem dentro, aí a gente vai caracterizar o que a gente chama de proporção, porque de novo vai dar o mesmo resultado. Se eu pegasse lá, ó, 250 ml de água e fosse verificar quanto de açúcar teria lá, teria 2,5 gramas de açúcar. E dividindo esses dois valores, de novo vai dar 100. Viu só? As quantidades são diferentes, mas o resultado é igual, tá ok? E aí você começa a pensar no primeiro tipo de proporção. Que nessa proporção aí, ó, quanto mais água você tem, mais açúcar você vai ter. Quanto menos água você tiver, menos açúcar você vai ter. E essa é a proporcionalidade direta, porque não existe só uma proporcionalidade, existem duas. Existe a proporcionalidade inversa, em que o que vai acontecer é exatamente o contrário da lógica da proporção direta. Na proporção direta, quanto mais de um você tem, menos do outro você tem. Ou ainda, quanto menos de um você tem, menos do outro você também vai ter. Lembra da história da água e da açúcar? Agora vamos ver como é que fica essa história de proporcionalidade inversa, que vai funcionar exatamente ao contrário. Pega aí esse exemplo, ó. Um motorista profissional que viajava constantemente de BH para Uberlândia fez a seguinte tabela após calcular a velocidade média. Olha aí, turma, 60 km por hora, 9 horas e 20 minutos. E aí você tem as várias velocidades que ele calculou e o tempo que ele gastou para fazer isso. Se agora a gente for analisar o que acontece com a velocidade e o tempo que ele gasta, olha só o que acontece, turma. Mas isso aí é só uma questão de lógica, porque isso a gente já sabe. Eu sei que quanto maior for a velocidade, menor vai ser o tempo que eu vou gastar. Aumenta um, diminui o outro. E isso faz parte das coisas que a gente conhece no dia a dia. Então é mais questão de lógica. Olha um outro exemplo que está lá embaixo lá. Ó, 120 quilômetros.
Se for com uma velocidade de 120 km por hora, o tempo que ele vai gastar vai ser de 4 horas e 40 minutos. E aí você presta atenção que lá do primeiro que a gente analisou, para agora a velocidade dobrou, mas o tempo, o que foi que aconteceu? Caiu pela metade. Então, exatamente o contrário. Essas outras grandezas aqui que a gente está analisando já são inversamente proporcionais. É a nossa proporcionalidade inversa. E aí nós temos o seguinte, essa história de estudar essas proporcionalidades vai dar a ideia da gente do seguinte, existem grandezas que a gente diz que são diretamente proporcionais, o caso lá do nosso primeiro exemplo, e existem grandezas que são inversamente proporcionais. E a gente precisa identificar essas duas logo no começo do nosso problema. Porque aí a gente vai conseguir resolver vários problemas, montando justamente o que a gente chama de regra de 3, ok? E aí vamos lá, gente, olha só. Pega um exemplinho aí só para a gente notar que você não vai trabalhar somente com duas grandezas. Você pode trabalhar com mais grandezas ao mesmo tempo, desde que elas estejam embasadas nesse tipo de problema, que fala sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Olha esse exemplo aqui, ó. José precisava consertar uma cerca quebrada em sua fazenda. Como a boiada voltaria das pastagens novas em uma semana, precisava decidir quantos trabalhadores contratar para terminar a cerca a tempo. Mas ele já tinha uma ideia, sabe por quê? Porque quando o problema fala na segunda parte, ele diz o seguinte, que na construção original dessa cerca, ele empregou 24 homens que construíram essa cerca de 100 metros em 2 semanas. E aí, olha só, agora ele te dá mais um detalhe aí desse problema. Sabendo que o buraco se estende por apenas 25 metros, ele quer saber quantos homens são necessários. Para resolver esse problema, vamos resumir ele em uma tabela? Olha só. A tabela vai ficar assim, ó. Esse problema está falando sobre homens, tempo gasto e sobre o tamanho da cerca. Ele já tinha te dado completo os dados de como a cerca tinha sido construída. Tinha sido construída por 24 homens durante 2 semanas e a cerca tinha 100 metros. O que ele queria saber? Ele queria saber quantos homens ele deveria contratar para, em uma semana, construir 25 metros de cerca, que era o buraco que ele tinha nessa cerca. E aí, olha só, turma, quando você for analisar esse problema, primeiramente você tem que saber se você está trabalhando com grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso pela lógica. Olha só, aí você pensa junto comigo, o que aconteceria se eu tivesse uma quantidade maior de homens trabalhando nessa cerca? E aí você simplesmente só analisa a primeira e a segunda coluna, deixa a terceira de lado. Bom, se eu tivesse mais homens trabalhando, é claro que eu levaria menos tempo para poder terminar esse meu serviço. Agora, quando eu olho a coluna que fala sobre homens e sobre o tamanho da cerca que ele vai construir, aí a ideia é você esquecer que você tem a segunda coluna e olhar somente para a primeira e a terceira. Porque aí, ó, de novo, a simulação leva em consideração a lógica. Claro que se eu tiver mais homens trabalhando, eu construo também uma cerca que vai ser maior do que a quantidade original, tá bom?
Então, nessa hora, primeiramente eu preciso decidir se eu estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais aumentam juntas e também diminuem juntas. Grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra diminui. E olha isso aí, tá bom? Vamos agora para o problema. Vamos resolver esse tipo de problema. Já te mostrei 2 exemplos aí, e esses exemplos, os primeiros falavam sobre regra de 3, que a gente vai chamar de simples, e esse segundo o que a gente vai chamar de regra de 3 composta. É chamada assim regra de 3 simples, porque eu vou ter 3 valores e eu vou achar um quarto valor usando esses 3, tá ok? E a gente vai fazer isso usando tabelas. A gente vai fazer isso através de um método direto. Olha só para esse nosso exemplo aqui, olha. Com 600 gramas de farinha de trigo, um padeiro faz 50 biscoitos. Quantos biscoitos ele fará com 1.800 gramas de trigo? Tabela primeiro, o que eu estou calculando? Eu estou usando nesse problema as gramas de farinha de trigo e a quantidade de biscoitos que eu estou conseguindo fazer aí com essas gramas de farinha de trigo. E na segunda parte, aí vem a pergunta. Um dos 2 eu vou querer saber. O outro eu vou te dizer quanto vale. Eu quero saber quantos biscoitos ele fará com 1.800 gramas de trigo. Na tua tabela, a primeira linha vai ficar completa, porque vem tudo, ó. Vem as gramas de trigo e vem a quantidade de biscoitos. Na segunda linha, eu te disse a quantidade de gramas que vai ter de trigo e fiquei te perguntando qual seria a quantidade de biscoitos. Bora para a lógica agora. Nessa questão, tu tem que analisar o seguinte: estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais? E aí vale a lógica, tá bom? É claro que se eu aumentar a quantidade de farinha de trigo, é claro que eu vou fazer mais biscoitos. Aumenta uma e aumenta também a outra. Grandezas diretamente proporcionais, você resolve direto, porque para achar o valor, você só faz o seguinte, ó. Usa esse x aqui como sendo o valor que você não conhece. E aí, na hora, é só você multiplicar fazendo um x. O de cima multiplica o de baixo do outro lado. E o de baixo multiplica o de cima do outro lado. 600 vezes x, 600x. E aí nós temos 1.800 vezes 50, que vai dar 9.000. Lembra da equação do primeiro grau? Que se o valor que eu quero achar é o x e tem algum número multiplicando ele, então esse valor passa para o outro lado dividindo. E aí temos 90.000 dividido por 600. Corta 0, corta 0. Corta 0, corta 0, e o resultado final é 900 dividido por 6, que vai dar 150. Resolvido o problema. Com 1.800 gramas de trigo, dá para fazer 150 biscoitos. E agora, ó, falamos sobre o problema de proporcionalidade direta. Vamos falar sobre um problema de proporcionalidade inversa. O que muda? Vamos ver o que vai mudar. Nesse problema eu digo assim, ó, com uma velocidade de 80 km por hora, um carro faz um percurso em 50 minutos. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Aí vem a parte da simulação na tabela. 80 km por hora, 50 minutos. 100 km por hora, ele quer saber quanto tempo vai levar. E aí vem a brincadeira de a gente determinar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais.
Entra a lógica. É claro que se aumenta a velocidade, diminui o tempo, e aí essas grandezas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. E aí então o que que muda? Muda o seguinte, que você vai precisar inverter a coluna que só tem números antes de proceder à resolução dessa nossa regra de 3. Olha lá na nossa tabela original, está 80 em cima, 100 embaixo. Aí tu joga o 100 para cima e o 80 para baixo. Fez isso, agora tu só faz o seguinte, multiplica, igual a gente fez lá com a grandeza quando era diretamente proporcional. De cima pelo de baixo, de cima pelo de baixo de novo. Agora temos 100 vezes x, 100x, e 80 vezes 50, que vai dar 4.000. Está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 4.000 dividido por 100, que vai dar 40 minutos, beleza? 2 exemplos aí legais sobre regra de 3. O problema às vezes fica um pouco maior, mas não vai ficar mais complicado quando a gente tiver mais colunas na nossa tabela. Quando você estiver trabalhando com mais de 2 grandezas. Nesse problema aqui, ó, eu digo assim, um engenheiro deverá escavar um túnel de 1 quilômetro de extensão. Como o túnel em questão é estreito, somente no máximo 20 trabalhadores podem escavar ao mesmo tempo. E assim, a escavação levaria 3 meses. Como o engenheiro dispunha de 30 trabalhadores, resolveu dividi-los em 2 grupos de 15 trabalhadores, cada grupo escavando um lado da montanha. Assim, aumentaria a produtividade. E olha a pergunta, em quanto tempo terminará a escavação com o novo arranjo? Olha a figura lá, mostrando para ti como é que vai ficar. Cada grupo de um lado, mas também vai entrar a nossa tabela a situação original. Originalmente, o tempo era 3 meses, 20 trabalhadores e aí 1 quilômetro, 1.000 metros. O que ele quer fazer? Ele quer dividir em 2 grupos de 15. Se cada grupo vai cavar metade, então vai ficar 500 metros para cada grupo. E aí ele quer saber quanto tempo vai levar para ele conseguir fazer tudo isso. Na nossa tabela, primeiramente, igual lá na regra de 3 simples, você tem que identificar quais são as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E aí vem a simulação. Olha lá, se a gente tivesse aqui na nossa tabela a seguinte situação. Eu estou trabalhando com tempo, trabalhadores e distância. Tempo e trabalhadores são inversamente proporcionais. Por quê? Porque quanto mais trabalhadores, eu vou gastar menos tempo. As setinhas só estão aí para te dizer que um vai estar inverso ao outro. E aí, olha só, agora pegando de novo a coluna do tempo e da distância, por que eu peguei o tempo de novo? Porque eu tenho que comparar com a coluna que tem o x. Eu sei que quanto maior o tempo, eu vou cavar mais. Mas aí lembra do seguinte, eu estou esquecendo por enquanto a coluna que fala sobre trabalhadores. É como se eu estivesse pensando assim, ó. Estou pensando nesse problema como se fosse a mesma quantidade de trabalhadores. 3 meses, 1.000 metros. Só quero saber a lógica por enquanto. É claro que se levar mais tempo com o mesmo grupo de trabalhadores, é claro que eu vou conseguir escavar mais. Agora, para escavar menos, é claro que eu vou precisar de menos trabalhadores. Nessa hora, eu quero que tu não confunda, porque, na verdade, a gente está analisando de 2 em 2, e é como se a terceira não existisse. Tempo e trabalhadores, inversamente proporcionais. Tempo e distância, diretamente proporcionais.
a única que deu inversa foi a coluna que tem trabalhadores. Eu vou lá na minha tabela e inverto. Estava 20 em cima, 15 embaixo. Agora eu vou colocar 15 em cima e 20 embaixo. Para terminar, a gente faz o seguinte, depois que inverteu o que tem que inverter, eu simplesmente vou fazer o seguinte, a coluna que tem o X, eu vou lá e repito. As outras duas colunas eu vou juntar em uma só. Como? Multiplicando uma pela outra direto, tá bom? Os números que estão na mesma posição, multiplicando os números que estão na mesma posição que ele. E aí é por isso que vai ficar 15 vezes 1.000, que vai dar 15.000, e 20 vezes 500, que vai dar 10.000. A tabela diminuiu, ficou só duas colunas. E agora você faz igual na regra de 3 simples. Faz a multiplicação em formato de X. E aí você termina ela assim, ó. 3 vezes 10.000 e X vezes 15.000. 15.000x igual a 30.000. E aí o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 30.000 dividido por 15.000 vai dar 2, ou seja, 2 meses para terminar esse trabalho com essa nova configuração. Tranquilo? Então, regra de 3 é isso aí. A gente se vê na próxima, tá ok? Vamos lá, bom estudo a todos!